Você já se perguntou o que acontece com as pessoas após a morte? Elas vão para algum local, a consciência após a morte? Para entender esse assunto, nós vamos recorrer mais uma vez à palavra de Deus e deixar que ela responda às nossas inquietações. Está começando o seu Bíblia Fácil. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo em Jacareí, São Paulo, com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil e ao longo dessas semanas temos gastado um tempo muito precioso estudando a Palavra de Deus. A cada semana um tema diferente e hoje, como você já viu, vamos estudar um pouquinho a respeito da morte e entender os mistérios que a Palavra de Deus tem para nós. Se você está em casa nos acompanhando e deseja de forma impressa os estudos que aqui estamos fazendo, nós temos um guia para você. Esse aqui é o guia de estudos do Ensinos de Jesus. É um presente que nós temos para você, você não paga nada por ele e nós podemos mandar pelos correios para a sua casa. Como você faz para ter esse guia aí com você? Você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone funciona de segunda a sexta em horário comercial e o número é 12 21 27 3121. Ligue para nós, dê os seus dados postais, nós faremos um cadastro e enviaremos esse estudo para a sua casa. Se você quiser pedir agora, você pode também. Você pode acessar nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você preenche os dados ali num formulário que você vai encontrar. Você vai ver esta imagem lá no site, clica nela, vai abrir um formulário, preencha e nós vamos enviar para você. Se você quiser também, pode pedir por WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. Agora lembre-se, quando você enviar uma mensagem para este número, você diga o seu nome, o e-mail se você tiver, o seu CPF e todos os dados postais para que o curso chegue na sua casa da forma devida. Se faltar algum item, pode ser que ele seja devolvido. Peça o seu estudo agora e participe conosco dessa temática nova, os ensinos de Jesus, aqui no programa Bíblia Fácil. Eu quero lembrar você também que todos os domingos à noite nós estamos tendo nas igrejas adventistas o mesmo estudo que o Bíblia Fácil faz aqui no programa. Você é nosso convidado para fazermos uma visita. Se você ainda não foi, por favor, você está convidado a nos visitar. E se você não sabe onde tem uma igreja adventista perto de você, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Pois bem, estamos todos prontos para começarmos mais um estudo e hoje o tema que nós iremos abordar trata da morte. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse assunto e nós precisamos deixar que a palavra de Deus tire essas dúvidas. Mas antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar vocês aqui no estúdio para nós orarmos e você que está em casa também, se puder, feche seus olhos e ore comigo agora. Nosso Pai de amor, Tua palavra se encontra em nossas mãos. Queremos, através dela, encontrar respostas para tantas perguntas que nós temos com relação ao tema da morte. Que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, abra nosso coração e que nós entendamos a respeito desse assunto e encontremos na Tua palavra o conforto que tanto precisamos. Em Cristo nós te oramos. Amém. Muitos têm medo do tema da morte. Muitos têm medo da morte. E por que o homem nunca aceita a morte? É muito simples, porque nós não fomos criados para morrer. A Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou em nosso coração a eternidade. O que isso significa? Que quando Deus criou Adão e Eva, não criou para que eles morressem. A morte é um elemento estranho no plano de Deus. Deus criou o ser humano
para que ele vivesse eternamente. Mas por que o ser humano passou a morrer? Por causa do pecado, da desobediência. E eu e você, quando nascemos, nós nascemos num mundo pecaminoso, dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. E esse grande conflito está sendo resolvido, porque de um lado está Deus, Cristo e o Espírito Santo atuando, do outro lado está o diabo e seus anjos. E é nesta batalha cósmica, pelo bem-estar da família humana, a Bíblia já antecipa que Deus sairá vitorioso. E ainda que nós tenhamos que provar a morte nessa terra, está nos prometido a vida eterna. Porque o direito que Adão perdeu de viver eternamente lá no Éden, ele foi resgatado pela morte de Jesus na cruz. Então é a morte de Cristo que deu à humanidade uma segunda chance. A primeira foi dada no Éden. Eles perderam ao desobedecerem. Agora é nos dada uma segunda chance. E quem obedecer vai receber o dom da imortalidade, como vimos semana passada, no momento da volta de Jesus. Então nós não fomos criados para morrer. Agora, o que acontece quando as pessoas morrem? Então vamos tentar entender esse assunto. Para muitos, a morte é o fim. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem, o que você tem de aproveitar, aproveita em vida, porque quando morrer, acabou tudo. Será que a morte é o fim, de fato? Ou será que após a morte alguma coisa acontece ainda? Na visão de alguns, baseada na filosofia grega, principalmente em Platão, eles acreditam que quando a pessoa morre, o espírito se liberta do corpo. Porque esta ideia de que o corpo é uma prisão, ela nasceu com Platão. Então Platão ensinava o seu dualismo, e nesse dualismo tinha o corpo, a matéria, e tinha a alma, ou espírito. A matéria é má, o espírito é bom. Mas quando a pessoa morre, o espírito que é bom se liberta da matéria que é má. Bom, isso não é Bíblia, isso não é teologia, isso é filosofia platônica. Mas, infelizmente, tem muita igreja que de seus púlpitos estão ensinando filosofia platônica. Estão ensinando que nós temos uma alma ou temos um espírito que quando acontece a morte, se desencarna, sai, vai para um plano superior. Esqueça isso. Não tem nada disso. A Bíblia não ensina isso. E você vai ver isso hoje. Se você até hoje creu assim, eu te convido a olhar com outros olhos agora. Olhar com os olhos da Bíblia e entender bem esse assunto. Minha amiga Marli. Isso. Pastor, mas eu mesmo já ouvi pessoas, assim, até de idade, né? Experiência verdadeiras, que contam que já viu, né, quem morreu, que já se apresentaram para ela em algum momento da vida, coisa assim. O que dizer? A pessoa morre e se apresenta. Quem sabe essa história que você ouviu não é só você quem ouviu. Talvez muitas outras pessoas já ouviram isso também. Ou até eu posso estar falando para alguém que está nos assistindo em casa que já até presenciou alguém que já morreu. Bom, vamos entender o que a palavra de Deus ensina sobre o que acontece com quem morre e nós vamos responder a sua pergunta. Porque se eu entender o que acontece com quem morre, eu vou poder entender se esse morto que voltou é ele de fato ou se é uma outra entidade. Então, é isso que nós temos que entender hoje. Eu já antecipo para você que não é o morto, porque quem morre não pode voltar, como nós vamos ver agora. Mas, de fato, a sua pergunta, ela procede, porque muitas pessoas já tiveram contato com quem já morreu. Mas o que acontece nesse caso, então? Vamos deixar que a palavra de Deus responda para nós? Eu queria, então, começar falando para vocês sobre a questão da mortalidade ou imortalidade. A maioria dos segmentos que acredita que quando a pessoa morre, ela já vai para um plano superior, ela se desencarna, ela tem consciência, ou alguma coisa tem consciência, são pessoas que acreditam na imortalidade da alma.
Mas será que a alma é imortal? O que ensina a palavra de Deus? Vamos olhar para 3 textos. Salmo, Ezequiel 18:4 e Ezequiel 18:20. Vamos começar com Salmo 8:4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O salmista está dizendo, o que é o homem? A Bíblia vai dar a resposta para essa pergunta. Em Ezequiel 18, verso 4, o profeta escreveu, eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá, diz o verso 20. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Você percebeu que em ambos os versos está muito claro? A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma é mortal, ela pode morrer. Agora, pastor, o que é alma? Então, nós temos uma alma? Não. No conceito bíblico, não. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Então, o melhor adjetivo, não adjetivo, o melhor sinônimo que você podia colocar aqui nesse verso para a palavra alma seria pessoa. Então, quando você ler a Bíblia com os olhos hebreu, você tem que ler, a pessoa que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque na Bíblia, alma e pessoa não tem diferença. Você vai encontrar vários textos onde aparece a palavra pessoa e também aparece a palavra alma. Você vai encontrar a Bíblia dizendo que no dilúvio 8 almas sobreviveram, 8 pessoas. Por quê? Porque na concepção bíblica nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então essa ideia de que dentro de você tem uma alma, isso é filosofia, não é teologia. A teologia ensina que nós somos uma alma. E isso vem da criação. Se você for para Gênesis, eu queria que você olhasse comigo esse texto logo agora, depois nós vamos voltar a ele daqui a pouquinho. Mas olhe Gênesis no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó de quê? Da terra. E lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Ele passou a ser uma alma vivente. Deus não colocou nele uma alma. Não, ele se tornou uma alma. Como? Deus pegou o pó da terra e fez o boneco. O boneco estava aí, inerte. Aí Deus pega o seu sopro, o sopro divino, o seu espírito e coloca no homem. Sopra em suas narinas. O boneco acorda. A alma acordou. Então, o que é a alma? É a junção da matéria, esse corpo que nós temos, com a consciência, que a Bíblia também chama de espírito, que Deus colocou em nós. Então, só pode haver uma alma se tem consciência e se tem matéria. Esses elementos são inseparáveis. Quando você os separa, é a morte. Então, a morte é o processo contrário da vida. Para criar a vida, Deus fez o corpo e deu consciência. Na morte, os elementos se separam. O que acontece quando a pessoa morre? Esse corpo volta para onde? Volta para a terra de onde veio. E essa consciência, ela deixa de existir. A Bíblia chega a usar o termo que o espírito ele volta para Deus, mas não é o consciente, é a capacidade da vida que está em Deus, que colocou em nós. Então você tem que gravar apenas uma frase para te ajudar. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Lindinalva. Pastor, então, a alma morre? Claro, Morre. olha o que está dizendo aqui. A alma que pecar, essa Morrerá. morrerá. Sim. Algumas denominações religiosas, quando a pessoa morre, fazem missa do 7º dia. Vamos rezar pela alma dessa pessoa. Vamos rezar pela alma dela, para que a alma dela não se perca, para que a alma dela descanse. Então, não existe isso. Não. Esse conceito é totalmente contrário à palavra de Deus. Eu acho que nossas cerimônias fúnebres, elas devem ser uma homenagem à pessoa que foi, a tudo que ela fez, tudo que ela foi em vida. É uma lembrança que a gente carrega da pessoa.
Mas uma vez que a pessoa morre, você não pode fazer mais nada por ela. Você só pode fazer por alguém enquanto ele está vivo. Morreu, você não pode fazer mais nada. Por quê? Porque a morte também sela o destino da pessoa, salvação ou perdição. Então, no momento da morte, o destino foi selado. E esse destino não pode ser mudado. Então, se alguém ensina que após a morte haverá uma segunda chance, se após a morte há uma outra oportunidade, isso não é bíblico. Isso é uma pregação diabólica. O que a Bíblia ensina é que hoje, enquanto há vida, nós temos que tomar as decisões ao lado de Cristo, aceitar salvação, viver o plano dele, viver a plenitude, porque o dia que nós morremos, o destino já foi decidido. Não tem como mudar mais. Então não faz sentido algum você pensar em interceder por alguém que já morreu. Muito menos alma, uma vez que a gente está entendendo que a alma não é nada fora do corpo. Nós somos a alma. Também visitar os túmulos, né? As pessoas vão, acendem vela, levam flores. Assim, com o que eu passei, eu perdi a pessoa amada, tem 1 ano e pouco. Eu nunca fui. Às vezes eu sinto vontade de ir, mas algo me trava, porque o que eu li na Bíblia não fala isso. E eu lembro muito das palavras que ele me falava isso. Quando morrer, não adianta ir para visitar túmulo, levar flores, acender velas. Às vezes as pessoas até julgam, né? Fulano nunca foi, a viúva nunca foi lá, nunca fez uma visita, o pai morreu, a mãe morreu, nunca foi lá no cemitério. Então isso também não existe de visitar. Já? Na realidade, você ir visitar uma sepultura, cuidar da sepultura, quer dizer, isso é um respeito que nós temos pela pessoa que se foi. Não tem nenhum problema nisso, certo? Não há nenhum problema em você visitar a sepultura de alguém que você amou e morreu. Não há nenhum problema com isso. Só que nada do que você fizer será sentido por ela. Isso tem que estar claro em nossa mente. Eu não posso interceder por ela nesse momento mais. Ela morreu. Agora a gente vai e visita por um respeito. E não há nenhum problema com isso, certo? Então, se eu vou, faço a visita em homenagem à memória, em respeito a quem foi a pessoa, ao amor e o apego que eu tinha para com ela, não tem nenhum problema nisso. A Bíblia não condena isso de forma alguma. Tanto é que as pessoas, quando eram sepultadas na Bíblia, geralmente se fazia um monumento ali, as pessoas voltavam para visitar, não há nenhum problema com isso, certo? Tá vendo aí, eu inocente, não fui. Agora, ok? O que nós tem que estar claro para nós é que eu não posso fazer mais nada por ele, certo? A gente alimenta na memória tudo de bom que a gente viveu, a importância que a pessoa teve para a nossa vida, o respeito por ela. Agora, eu não posso fazer mais nada por ela. Então não adianta orar, não adianta interceder. Não, isso não adianta. O caso dela já foi decidido para salvação ou perdição. E está salvo ou está perdido? Eu e você nunca saberemos, porque isso está na mão do Senhor. Só Deus pode julgar a salvação ou a perdição de alguém. Certo? Tatiele. Pastor, então somos corpo junto com alma, né? E espírito. O apóstolo Paulo é quem faz essa tricotomia, corpo, mente e espírito. Ele não está dizendo que nós somos um ser com 3 elementos separados. Ele está dizendo do corpo há o aspecto físico, que todos nós temos. Ele está dizendo da mente o aspecto mental, a capacidade cognitiva de raciocínio. E quando ele fala de espírito, ele refere-se à habilidade que nós temos de nos relacionar com um ser superior que é Deus. Então, a mente, o corpo e o espírito são parte de um todo que nós chamamos alma. Então, nenhum desses elementos sobrevive sozinho. Nós somos uma unidade e quando a pessoa morre, essa unidade é desfeita. E essa unidade, a pessoa, a Bíblia chama de alma. Então, eu já ouvi casos, né, tanto em livros quanto pessoas mesmo falando para mim que antes de ser cristã tinha se envolvido com bruxaria, com satanismo e fazia uma projeção. A alma, eu não sei se era a alma ou se era o espírito, que saía e ia até a casa de fulano e ouvia as coisas e entrava em animais. Já ouvi muita história assim, então isso é mentira, porque se sai, não existe. Totalmente. Não tem como sair. Como sai? Não existe isso. Você não consegue se deslocar de você mesmo. Você é um todo, é um conjunto único.
a sua capacidade de raciocinar, o seu corpo, o seu aspecto físico, o seu aspecto espiritual, a sua relação com Deus, isso é inseparável. Então, quando alguém diz que não, alguém saiu do corpo, como saiu do corpo? Não existe isso. E nós vamos ver vários textos que vão provar o que eu estou dizendo. Luiz. Pastor, e o que você me diz sobre as pessoas que recebem, que nem já aconteceu assim, de uma mulher começar a falar que nem homem e aquela loucura ali, ela está com o espírito, com a alma e com o corpo, ela não morreu ainda, mas já não é mais ela, já é um terceiro do além que apareceu. Então o que acontece? Existem forças espirituais no nosso mundo, do bem e do mal. A palavra de Deus nos orienta a sermos guiados pelo Espírito. E o que é ser guiado pelo Espírito? É quando você está em conexão com Deus e ouve a voz do Espírito. E Ele diz, olha, esse é o caminho, andai por ele, faça o bem, vá por aqui. Então é você ser susceptível à voz de Deus. Agora, o diabo também existe, e os demônios. E qualquer pessoa que dê lugar para o diabo, o demônio pode incorporar a pessoa, falar em nome dela e agir em nome dela. Então, essas entidades espirituais, se a pessoa der a liberdade, ela pode se apoderar dela. Mas ela não deixa de ser uma alma, não separa os elementos, é ela mesma. Só que na mente dela, no espírito dela, ela consentiu que aquele poder tomasse conta dela. Porque se a pessoa não consentir, o diabo não pode entrar. Sem a permissão da pessoa, o diabo não pode entrar. Então, a pessoa tem que dar a permissão. Jean. Pastor, uma dúvida que eu acho que é uma dúvida minha e acho que é uma dúvida de muitos telespectadores. Em 1 Samuel 28, Samuel já havia falecido, né? E aí Saul ele vai até uma vidente e pede que ela chame Samuel de volta. Aí Samuel aparece. Aqui a Bíblia fala que Samuel apareceu. Quem foi esse Samuel? Foi o Samuel, o profeta do Senhor, ou ele foi algum demônio que se vestiu de Samuel e apareceu? Certamente não foi o próprio profeta, porque ele estava morto. E a Bíblia não fala em momento algum que Samuel ressuscitou. Agora, o apóstolo Paulo diz que os anjos do mal podem se transformar em anjos de luz. Eles podem reproduzir uma personagem, uma pessoa, e aparecer como se fosse essa pessoa. Então, o que aconteceu ali? Foi a personificação por um demônio do profeta que havia morrido, porque Samuel estava morto. Mas nós vamos ver mais textos que vão elucidar essas dúvidas. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, nós vamos continuar lendo vários textos da Bíblia para entender o que acontece quando a pessoa morre. Não saia daí, a gente volta num instante. Devido ao que eu passei, a minha história, da perca que eu tive, eu senti vontade de buscar a resposta, de me aprofundar no que estava acontecendo comigo. A questão da perca do meu esposo. Aí eu fui para a Bíblia ler, só que eu lia e não entendia, ficava com as conclusões conturbadas. Aí um belo dia, chegou uma cliente no meu escritório e me viu naquele estado. Ela começou a falar, me dar as respostas. Pega aí a Bíblia, eu tinha até a Bíblia no escritório, olha aqui isso, você já viu isso? Aí eu falei, você conhece bem da palavra, você quer me dar um estudo? Você quer me ajudar a compreender? Aí ela, quero, Lindy. Aí eu falei, que igreja é a sua? Ela falou, adventista. A gente vai então se reunir todos os sábados durante 1 hora. Aí a gente marcou ela e mais 2 amigas. Aí a gente foi 12 estudos. Depois a gente não concluiu porque eu fui convidada para o programa. E aí eu comecei a encontrar as respostas que eu queria, inclusive sobre a morte, que hoje eu entendo. Hoje eu já consigo falar da morte sem chorar tanto como eu chorei muito. Porque eu pensava que ele via as coisas, que ele estava aqui, que ele foi para o inferno, que ele foi para o céu. E hoje eu tenho convicção de que a morte, você dorme, você não vê nada, você não sabe nada. Quando Jesus voltar, que eu creio que Jesus vai voltar, e eu creio também que ele será ressuscitado, porque ele teve o tempo. Eu presenciei isso. Antes, quando ele entrou no centro cirúrgico, eu ouvi ele conversar com Deus, ele falar com Deus, e ele pedia perdão. Então isso me conforta, me confortou. Então eu fiquei 1 ano, agora vai fazer 1 ano e 5 meses que tudo aconteceu, desorientada, querendo resposta, questionamentos.
brigando com Deus, eu brigava com Deus. Eu questionava, eu me culpava, eu achava que foi negligência médica, foi o hospital que não agiu, foi que não houve tempo. Só que hoje eu entendi e entendo que a morte é o tempo de Deus. Que a pessoa que morre dorme até o dia de Jesus voltar e haver a ressurreição. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando sobre o tema da morte. E se você quer todos os textos a respeito desse assunto, está aqui em nosso guia, preparado com muito carinho para você. Você pode ligar para nós em horário comercial, vai aparecer o telefone na sua tela. Você pode mandar uma mensagem também por WhatsApp, dando todos os seus dados postais, nome, CPF, ou você pode então acessar o nosso site na internet, novotempo.com/bibliafácil. E num prazo de 10 a 15 dias, esse material vai estar chegando em sua casa, lembrando que é um presente da Novo Tempo. Se você preencher o questionário no final desse guia e devolver para nós o questionário e acertar mais de 70%, nós vamos enviar para a sua casa também um DVD que nós gravamos em Israel com as mesmas temáticas desse guia. Nós preparamos esse DVD com muito carinho e é um presente que nós temos para quem preenche o questionário. Quando terminamos o primeiro bloco, a Andréia tinha uma pergunta. Andréia. O senhor falou assim que a alma só sai do corpo na hora da morte. Não que a alma sai, a alma deixa de existir, porque o corpo é a alma. Certo. Tem muitos relatos de pessoas que estão na UTI e fala que na hora que está deitado, consegue enxergar deitado na UTI, os médicos, depois sente sugando de volta para o corpo e voltando da morte. E nesses casos? Você quando sonha, não tem um grau de realidade no sonho? Você inclusive não é afetado no corpo? Você já sonhou fugindo de um cachorro? Eu acho que todos nós já. E você acorda até suado, de tanto que você correu. Ou seja, existem mecanismos mentais que podem projetar uma realidade, mas não é a realidade. Assim como um sonho não é real. Então, a pessoa, quem sabe, que chega perto da morte, quem sabe o sistema nervoso central dela, cerebral, ativa certos mecanismos que a pessoa pode chegar ao ponto de delirar. Agora, de acordo com a Bíblia, é impossível você separar esses elementos. Então, só pode ser algum fenômeno psíquico, alguma impressão, algum sentimento que a pessoa teve que levou a achar que isso estava acontecendo. E para ela foi tão real como para nós, às vezes, é real um sonho. Mas não pode ser fisicamente possível. À luz da Bíblia, não. Veja, a alma ela é mortal. Quando é que nós seremos imortais? Nós já lemos isso com vocês aqui. Somente na volta de Jesus. Paulo não diz? Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, né? Mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos o quê? Ressuscitarão incorruptíveis e nós que estivermos vivos, diz Paulo, seremos o quê? Transformados. Agora sim, somos imortais. Então nós seremos imortais na volta de Jesus. E quem será? Aqueles que estão aceitando o plano da salvação e Jesus como seu salvador pessoal. Agora, o que a Bíblia esclarece mais sobre o tema da morte? O que vem depois da morte? E as perguntas de vocês foram bem nessa direção. Jesus comparou a morte a quê? Vamos deixar que Cristo nos ajude? Olha o que Cristo falou em João 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro, o quê? Adormeceu, mas vou o quê? Despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito ao quê? A morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus, nesse texto, comparou a morte a quê? Um sono. Talvez vocês dormiram essa noite 6, 7, 8 horas. Você viu o tempo passar? Não. Você fechou os olhos, apagou e quando acordou, já haviam se passado todas essas horas.
Por quê? Porque quem dorme não tem consciência. Ele não está consciente do tempo nem da realidade em volta. É um estado de inconsciência. Assim é quando a pessoa morre. Então, alguém que morreu há 1000 anos, ele morreu, para ele não se passaram 1000 anos. Quando ele ressuscitar, na primeira ou na segunda ressurreição, ele vai acordar e ele vai ter a impressão que se passaram apenas alguns segundos, desde que ele morreu. É exatamente isso. Então, alguém, quando morre, ele vai para um estado de inconsciência. E quando ele ressuscitar, para ele não se passou o tempo. Ele fechou os olhos na morte e já abriu na ressurreição, ou na primeira ou na segunda, porque todos os mortos ressuscitarão, como Jesus prometeu em João 5, 28 e 29. Mas não há consciência na morte. É como um sono. E não foi apenas Cristo quem usou essa expressão, Paulo usou e a Bíblia vai usar em vários locais. Como que a Bíblia descreve o estado dos mortos? Vamos ler 2 textos, começando com Salmos 6, 5. Na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Na morte não há recordação nem de Deus. E quem vai louvar a Deus na morte, no sepulcro? Ninguém. Por quê? Porque não há consciência. E olha o que diz Eclesiastes. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos o quê? Não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz aonde? No esquecimento. Eclesiastes é claro, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles não têm contato com o mundo dos vivos. Então, amigo, quem sabe esse seja um dos temas mais controversos na palavra de Deus. Todos os que morreram estão no estado de inconsciência. Com isso, a Bíblia, e eu estou me referindo apenas a versos da Bíblia, a Bíblia descarta essa ideia de que morreu vai para o paraíso, de que morreu vai para o purgatório, de que morreu vai para o inferno, de que morreu se encarnou, de que morreu foi para um plano superior, de que morreu foi para a glória. Não existe isso, amigo. Morreu, está morto. O morto, se ninguém levar, nem para o cemitério ele vai. Ele depende de alguém para levar ele para o cemitério. O morto não tem consciência. É um estado de total inconsciência. E quem morreu está morto. Aguardando o quê? A ressurreição. Por isso não tem ninguém no céu. Não tem ninguém em outro local. Ninguém desencarnou. Agora, sabe qual é o grande problema do Brasil, principalmente? É que existe uma mídia muito forte. E você pega, por exemplo, o filme Ghost, o outro lado da vida. A pessoa morre e a alma sai para disputar a esposa com o pretendente. Aí o povo assiste Hollywood e acha que isso é Bíblia. Isso é Hollywood. Essa invenção dos homens para enganar, para ludibriar. É por isso que Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a palavra liberta. E quando eu aprendo na Bíblia como de fato são as coisas, a minha vida toma um novo sentido. Porque eu sei aonde eu piso agora. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que vai acontecer. Eu não estou enganado por fábulas de Hollywood, por ideias de alguém que foi para um púlpito e pregou. Não. Eu estou firmado na palavra. E não tem na palavra nenhum único verso para dizer assim, a pessoa morre, há um processo de desencarnação, a alma vai para algum local. Não tem nada disso. Por que a morte é um mistério? E eu queria voltar à equação, para que nós entendêssemos bem e ficasse isso em nossa mente. A morte é o retrocesso da vida. A equação nós lemos em Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ele é alma. Ele não tem uma alma, ele é alma. E o que acontece quando a pessoa morre? A equação se desfaz. Olha o que diz Gênesis 3:19. Do suor ou no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra.
Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás. É Deus dizendo para Adão, você veio da terra e por causa do pecado, você vai voltar para a terra. Jean. Bacana. Em relação até esse assunto mesmo, muitos se apoiam na ideia da cremação, né? Cremação é certo ou é errado? Não há nenhum problema com isso. Não há problema se você enterra, se você crema, não há nenhum problema. São rituais que a humanidade desenvolveu, mas todos eles buscam homenagear a pessoa de alguma forma, certo? Alguns, por uma ideia pré-concebida, não quer ir para a terra, quer ser cremado, quer isso, quer aquilo. Não há nenhum problema. O que fazemos com o corpo após a morte, é claro que tratando com todo respeito, porque a gente ama a pessoa, isso não interfere no plano divino. Então não há nenhum problema em você cremar. Você tem exemplo na Bíblia de gente que foi cremada. Então não há nenhum problema com isso, certo? Bacana. São atitudes respeitosas também. Sim, Luiz? Pastor, então não é pecado cremar? Não, né? não é pecado. Porque a pessoa que morreu já não responde mais nada, é o fim. É o fim Só dela. vai voltar na volta de Cristo. Mas no caso eu, por exemplo, se é um filho meu, digamos, né, um familiar, não sei, que eu estou cremando, é eu que estou vivo cremando. Perante Cristo, ele não olha para mim como pecadora. Não, não há nenhum problema. Okay. Isso não é um crime, certo? Na sociedade atual, isso é uma cerimônia respeitosa. Muitos fazem isso, não há nenhum problema com isso. E nós seremos transformados. Seremos. Então, cremou, não tem corpo, mas mesmo assim Jesus vai fazer a transformação. Claro. Mesmo que foi para a terra, com o passar do tempo, também deixará de haver o corpo. Toda a matéria se desfará. Na ressurreição, que é o tema que veremos na semana que vem com mais detalhes, Deus vai unir mais uma vez todos os elementos. E como Deus é o Deus do impossível, não importa se a pessoa foi sepultada na terra e o corpo se desfez, se ela foi cremada no fogo, se ela morreu num acidente de avião, se ela morreu no oceano, se morreu no espaço, não importa. Deus vai reunir os elementos na ressurreição. Veremos isso com mais detalhes semana que vem. Mas Deus fará um milagre. E todos os elementos serão unidos, independente do destino do corpo após a morte. Certo? Então a equação está se desfazendo. Lá temos aqui mais uma pergunta. Pastor, segundo o que o senhor explicando, disse que após a morte, né, o corpo, que é a alma, se desfaz ao pó da terra, e o espírito. Eu gostaria que o senhor me desse assim, elucidasse para mim Eclesiastes 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Sendo assim, porque assim, pelo meu entendimento, eu sempre coloquei para mim, na minha concepção, que uma pessoa que morre, como a Bíblia fala que teremos o juízo, né, de cada um, a palavra de Deus diz que ressuscitaremos para a vida eterna ou para a morte eterna. Condenação eterna. Para a condenação eterna. Então, eu sempre imaginei, de acordo com os meus conhecimentos, que partindo do momento da morte, esse espírito que volta a Deus, eu sei que não fica aí por aí voando, mas não tem uma retenção, não tem um lugar específico, ou se desfaz totalmente? A palavra espírito, em hebraico, ruach, ou em grego, pneuma, significa também vento, sopro. Você lembra de Gênesis? Deixa eu voltar aqui na tela o texto. O que fez Deus quando ele fez o boneco de barro? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse sopro divino é o espírito que Deus colocou no boneco. É a razão dele. E isso a Bíblia chama de fôlego de vida. Isso é o espírito. Adão passou a ter consciência porque, aliado ao sopro divino, havia um corpo que Deus fez para ele. Agora ele é um ser consciente, porque Deus uniu os elementos e formou a alma. Quando esta alma morre, a matéria volta para a terra de onde veio e o sopro original que Deus deu, ele volta para Deus.
Mas esse sopro, ele não é consciente. Esse espírito não é consciente. Ele só funciona se integrado ao corpo. Então, o que volta para Deus? Não é a razão que nós temos hoje, essa capacidade de lógica, porque ela depende do seu cérebro, que faz parte do corpo. Por isso nós somos um todo, nós somos um ser completo. Então, o que volta para Deus? É essa capacidade de dar a vida. Ele deu a vida, ele agora retém, ele tira. E isso que ele tira, o sopro que ele tirou, não é consciente. Mas um dia na ressurreição, ele vai tornar a soprar. E o mesmo corpo que você tinha, que se desfez, Deus fará novamente e devolverá esse espírito e a consciência voltará. Entendi. Entendeu? Então, a sua dúvida é também de muitas pessoas que podem estar nos assistindo, a achar que esse espírito que sai, ele tem algum tipo de consciência. Ele não tem, porque ele depende do cérebro para o raciocínio. É por isso que o ser humano é um ser holístico, um ser integral. Então, sem a matéria, sem o sopro divino, sem o cérebro, nada funciona. Precisamos de todos para que haja uma alma. Aí a alma é consciente e essa alma é mortal. Agora, o que acontece no texto que você leu de Provérbios, não foi? Eclesiastes 12, 7. O que acontece aí? Os elementos, eles se separaram. A alma acabou. É um estado de inconsciência. É o sono da morte. Até quando? Até a ressurreição. E na ressurreição, Deus reúne os elementos mais uma vez, como fez lá no Jardim do Éden, unindo os elementos. Deixa eu ler mais 2 textos para vocês que nos faltam. Nós lemos Gênesis 3, 19. Agora Salmo 146, 164, 4. Olha aqui, ó. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O espírito saiu, a consciência acabou, os desígnios pereceram. Por quê? Porque não há consciência mais. Então esse espírito que sai é o mesmo sopro que Deus colocou no início. Agora esse sopro volta para Deus, que finalmente é o doador da vida. Só Ele pode dar vida. E um último texto é o texto que você mencionou para nós, Eclesiastes 12, 7. Então a pessoa quando morre, o pó volta para a terra, o espírito volta para Deus, a alma deixou de existir. A morte é um estado de inconsciência. A consciência voltará na ressurreição, tanto dos salvos quanto dos perdidos. Leônidas. Pastor Arilton, existe hoje um grupo de líderes espirituais que prega o batismo pelos mortos. É verdade. E com essa lição a gente está observando, e é claro que isso é um fato errado que eles estão pregando. Como nós podemos ajudar os amigos que estão em casa e que têm conhecimento, né, disso, do batismo pelos mortos, a entenderem que isso não é uma verdade, esse tipo de pregação? Leônidas, essa ideia de que alguém pode ser batizado pelos mortos ou se batizar por quem já morreu, ela é extraída aqui de 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo, podemos ler desde o 18. Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. O que está acontecendo aqui no texto de Pedro? Será que Cristo, quando ele morreu, ele foi agora e pregou a quem estava morto, aos espíritos em prisão? Mas, de repente, Pedro chama a figura de Noé. O que significa isso? Através de Noé, Cristo pregou aos antediluvianos, e aqueles que não aceitaram, todos pereceram na água. Esses espíritos em prisão é uma referência aos homens presos no pecado nos dias de Noé. E Cristo, através de Noé, prega para eles
eles não se arrependem e eles todos vão perecer no dilúvio. Então, esta é a ideia que Pedro está passando. Não que Cristo, após a morte dele, foi a algum local pregar algum espírito que tem consciência. Porque se Pedro estiver dizendo isso, Pedro está chocando na sua teologia com tudo que nós lemos até aqui na palavra de Deus. Que não existe consciência após a morte. Que não existe espírito separado do corpo. Então, como a gente já viu aqui, que uma regra de interpretação é você pegar um texto mais fácil para interpretar o difícil, a ideia aqui é que através de Noé, aqueles homens em prisão, os espíritos, as pessoas, porque a expressão pneuma, espírito também é usada para pessoa. Noé pregou a eles, eles não se arrependeram, veio o dilúvio e pereceram a todos. E você tem ainda no verso 20 mais um detalhe, né? O qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. E aí Pedro segue o seu raciocínio. Se os espíritos tivessem consciência, o texto poderia ser uma realidade. Mas a menção a Noé é justamente através de Noé, aqueles homens ouviram do Evangelho. Enquanto a arca era construída, eles não aceitaram e pereceram nas águas do dilúvio. Amigos, um outro detalhe a respeito desse tema. Por que nós olhamos para a morte com olhos totalmente diferentes de muitos? Porque, segundo a palavra de Deus, Jesus venceu a morte. E porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, todos os mortos um dia ressuscitarão. Então, nós não precisamos temer a morte, porque a promessa de Cristo é: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando é que ele viverá? Quando Jesus voltar para buscar a todos nós. Então, porque Jesus ressuscitou, ele tem o poder sobre a morte. E hoje eu queria convidar você a tomar a seguinte decisão. Compreendo ser a morte apenas o quê? Um sono, como a palavra de Deus ensina, como disse Cristo em João 11, a respeito da morte de Lázaro, que os mortos não sabem de coisa alguma, nem podem se relacionar com os vivos. Acredito também que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive a morte. Então, meus amigos, qualquer história que você ouvir de alguém que já morreu e voltou, certamente não é esse alguém. Os anjos do mal podem ter a capacidade de personificar uma pessoa que já morreu. É impossível você fazer contato com mortos. Deus é Deus dos vivos, diz a palavra. Quando a pessoa morre, ela morre salva ou perdida. E ela vai voltar à vida na ressurreição. Ou na primeira, se estiver salva, ou na segunda, se estiver condenada. E enquanto morta, não importa se 1 ano, 300 ou 2000, ela está no estado de inconsciência. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas sabe qual é a verdade mais maravilhosa a respeito desse tema? Jesus venceu a morte. Se pudéssemos colocar um epitáfio na sepultura de Cristo, seriam as palavras do anjo: Ele não está aqui, ressuscitou. E porque Ele venceu a morte, nós não precisamos temer a morte. Porque ainda que ela se abata sobre nós, nós desceremos à sepultura na esperança da ressurreição. Robson Fonseca vai cantar para nós agora. E ele vai cantar uma música que fala: bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Por quê? Porque daqui a pouquinho nós iremos ressuscitar para receber das mãos de Cristo a vida eterna. Preste atenção na letra e nessa música. Mesma aragem que levanta as folhas, a mesma paisagem da minha janela, e os muros caiados
os motores ao longe e o marchar dos ponteiros. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que seca o meu pranto e amortece a dor. Eis que apenas dorme para logo despertar, quando enfim Cristo chama para levar a sua cidade, para conceder eternidade, todos juntos outra vez. Bem-aventurados todos que desde agora e até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada, será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor, os que morreram na esperança da volta de Jesus, receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, os que ficamos, confirmemos nossa fé, pois Cristo é garantia, o reencontro certo é. Bem-aventurados todos que desde agora até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada, será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor. A palavra de Deus diz, com a letra dessa música, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É isso que está em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Como pode ser feliz alguém que morre? Aquele que morre em Cristo, ele pode ser, porque a ressurreição certa é. Talvez você perdeu alguém que muito você ama. O dia do reencontro está se aproximando. Agora, precisamos fazer um preparo. Porque se você não se preparar para este reencontro, para a volta de Cristo, nada vai funcionar, nada vai dar certo. Por isso, amigo, abra o seu coração ao entendimento da palavra. Talvez hoje você se chocou com muitos textos que foram lidos, com muitas coisas que foram ditas, mas permita que o Espírito Santo ajude você a entender a verdade da palavra. E eu queria orar por você agora. Pai Santo, obrigado pelo conforto que a Tua palavra nos oferece, por sabermos que em breve os mortos em Cristo ressuscitarão
para receber a coroa da vida eterna. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos a confiarmos apenas na Tua palavra. E que ao conhecer a verdade da Tua palavra, sejamos libertos das tradições, dos ritos, de teorias humanas, porque a verdade tem esse poder de nos libertar. E nós queremos ser libertos. Por isso nos abençoa. Abençoe a todos nós que estamos aqui nesse auditório e os amigos que estão em casa. E conforta-nos com a esperança de um breve reencontro quando Jesus voltar a essa terra. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no estudo de hoje. Na semana que vem, vamos estudar sobre o tema da ressurreição. Logo após a morte, a ressurreição. Eu espero você na próxima semana.